keep sleeping. É isso aí, pessoal, paz e graça a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma de nossa podcast abençoada para abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu sou Jacé Anselmo dos Santos e essa é mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Fique com a gente até o final dessa podcast, você será bem abençoado em nome de Jesus. O assunto dessa podcast de hoje, nós vamos falar sobre o jovem cristão. É claro, nós vamos falar a respeito da nossa juventude e vamos que vamos, né? E para estar conversando com a gente, temos um casal abençoado. Nosso irmão Jonathan e a nossa irmã Uli. Que é bênção pura, sem mistura. Ei, Jonathan, seja bem-vindo à nossa podcast. Paz e graça. Boa noite a todos, né? Queria agradecer aí por esse convite. E é bênção pura, sem mistura. Faço as palavras do Jonathan as minhas também. É isso aí. É isso aí, né? Pois bem, a podcast de hoje vamos falar sobre a nossa juventude. É claro que eu já cheguei aos 37, sou jovem mentalmente, porque o físico já está indo embora, né? É isso aí. Querendo ou não, vai baqueando. A gente já começa a sentir. Tá com uns 20 e poucos anos. Tu tem uns 20 quantos? Tenho 28. 28 aqui. Tenho 28. Já tô chegando lá. Não sentia nada. Agora, hoje em dia, misericórdia. Só Deus para ter misericórdia da gente, derramar sua graça. Que é bem por aí. E o tema, vamos falar sobre a nossa juventude. É isso? Isso mesmo. O texto base, texto bíblico, se encontra em Salmos, capítulo de número 119, verso de número 9. É um texto bem conhecido para nós que somos cristãos, que vai falar sobre como purificar ao jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então esse é o texto onde nós vamos tomar o nosso rumo da nossa podcast nessa noite. Bem, a introdução, eu queria falar um pouco sobre essa juventude. Para compreender melhor a juventude, os jovens no momento presente devemos levar em conta as relações que eles estabelecem entre a sua família, escola, amigos e principalmente no mercado de trabalho e no trabalho em carteira assinada. Então devemos levar em conta tudo isso, né? Tanto na sua casa, na escola, no seu convívio com os amigos e tudo mais, né? O cachorrinho tá endemoniado. Tá na bênção. Então é isso. Então nós temos que observar o jovem em todo este contexto, né? Para a gente chegar numa conclusão a respeito da juventude. E aí, Jonathan, o que você acha da nossa juventude hoje em dia? Cara, nossa juventude hoje em dia, então, assim, falando de uma forma geral, é aquela juventude meio que elétrica, né? Tipo, não, vamos fazer, vamos, beleza. Hoje você quer fazer, só que amanhã você já não quer mais fazer, entendeu? Tem aquele primeiro passo e tem aquele passo para recuar também. Uma juventude entendeu? bipolar? Isso, essa é a palavra. Essa é a palavra. Ora, juventude... um dia tá de um jeito, no outro dia já tá... É verdade. Mudou completamente. Já mudou completamente. Aí tem essa questão, né? Ou você vai para frente ou você volta para trás. Aí eu acredito muito que hoje em dia tá meio que desse jeito, dessa forma. Uhum. E é engraçado falar sobre isso porque não é isso que Cristo quer, né? Ou é quente ou é frio, não tem meio termo. Não. Porque a pessoa tem que ser bem decisiva, né? Isso. Ela não pode ter duplo ânimo. Um dia está de um jeito, no outro dia está de outro. Eu acho que é típico do ser humano. Eu acho que herdou isso
é uma herdade adêmica, né? De Adão. Adão errou e nós herdamos algumas coisinhas erradas aí, infelizmente, né? Deve por aí. É igual assim, igual algo que eu vi numa palestra de emprego, né? Colocar a palavra mudança, né? Quando você é jovem hoje em dia, principalmente jovem cristão, você se preocupa muito com aquela questão. Pô, eu tenho que mudar, né? Aí numa dessas palestras de empresa, eu vi que tinha assim, a palavra mudança. Mas no meio dessa mudança tinha escrito, quem não muda, dança. Entendeu? No meio da palavra. Ou seja, você é um jovem cristão hoje, que você não procura mudar suas atitudes para ser um homem íntegro, para ser uma mulher íntegra na presença de Deus, uma hora você vai dançar. Ou seja, dançar conforme o mundo quer e não conforme Deus quer. Sim. Falar sobre mudança. A gente tem que ser a mudança que a gente quer pro mundo, certo? Verdade. É bem intenso falar sobre isso, né, no nosso meio, não só acadêmico, mas também dentro das nossas igrejas, porque a gente tem que ser luz, certo? Então, a gente, com essa visão, a luz que não é de nós, é de Cristo, ela já tem que refletir nisso. A luz, mudança. Ela tem que refletir a luz, tem que refletir a mudança que a gente espera dentro do nosso trabalho, dentro das nossas escolas. A gente tem que ser luz e automaticamente essa luz vai ser a mudança. Vai ser a mudança. Não tem como a gente ser luz e não ter mudança. É verdade. E o jovem de hoje, né, como eu já falei, tem uns 37 anos. Tô na casa dos 38 por aí, quase uns 40. Né? Tá jovem. Tá, a matéria já foi, né? Tá indo, né? E mudou muitas coisas. A tecnologia também é favorável hoje em dia, facilita até o trabalho de alguns jovens. E a questão de empregos também é bem mais fácil, maleável, porque não tinha meus 15 anos por aí, 16, 17 anos, era bem difícil, era bem mais complicado hoje, a forma de trabalho, né? Em Miula vai bolinha, o pessoal fala. Em 97, é bem mais difícil, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E hoje eu acho que é bem favorável, dependendo da forma que a pessoa usa, né? Dependendo do que os jovens estão querendo chegar. E também eu vejo que é uma geração que, vamos supor, intelectualmente não é tão avançada, não é? É o que eu acho, ou vocês têm alguma... Porque é uma geração que está acostumada a ter tudo nas mãos. Isso. Aí, às vezes, isso não facilita muita coisa, entendeu? Atrapalha, né? Em vez de ser favorável para os jovens, termina que às vezes atrapalha. Eu acho que mais é um dos pais. Eu vejo assim, porque hoje em dia os pais são mais melindrosos. Em relação porque o que eu não tinha eu vou dar pro meu filho. Isso, dessa forma. Né? Aí o que acaba acontecendo é que recebem tudo de mão beijada. Sim. Eu, particularmente, recebi nada de mão beijada, né? Eu ganhei muito cascudo. Nossa, eu já levei demais. Apesar de ter sido criado com minha avó, com acompanhamento dos meus pais, mas assim, eu já levei demais, cara. Já levei demais, não tinha esse negócio de ser muito mimado não, entendeu? Mas é isso aí que você falou, né? A nossa geração de hoje espera tudo de mão beijada. De mão beijada. Pensa que tudo vai vir na sua mão e tal. Isso não é isso, né? É verdade. Assim, eles demoram mais para raciocinar em questão algumas coisas. Eles esperam muito a tecnologia. Aí eu acho que atrapalha um pouco. É favorável? Sim, muito bom a tecnologia e tudo mais. Mas muitas coisas, se ficar dependente só disso, atrapalha muito o nosso cotidiano. Ela tá ali pra nos ajudar, não pra nos atrapalhar, né? O Jonathan falou uma coisa interessante. Na entrevista, eu estava vendo uma reportagem, dizem que muitos empregos deixam de contratar a juventude de hoje porque não sabem escrever, são analfabetos. Nas escritas. Não tem aquela provinha lá, tem algumas empresas que pedem para você fazer uma redação básica. Misericórdia. Hoje em dia, praticamente todas pedem isso. Vamos ser sinceros, redação é chato. Sim, é muito chato. E para quem não tem, acostumado no famoso zap ou nas conversinhas, né?
tudo abreviado, simplifica você tudo. com veio ser e assim vai. Também. Você já coloca, Por favor, né? A pessoa já coloca na entrevista, você com você. Meu Deus. Beleza. Beleza. Eu nessa reportagem falou que teve pessoas que fizeram isso. Aí muitas empresas que são empresas sérias não vão contratar justamente por causa disso. A falta de conhecimento, A né? falta de conhecimento. Porque a internet, ela tá aí pra nos ajudar, pra nos passar mais conhecimento Isso. e às vezes a gente perde isso, deixa isso passar pelas nossas mãos. Verdade. Eu sempre falo pro meu cunhado, eu falei, cabeçãozinho abençoado, tu tem que se esforçar mais, não se espera nada de mão beijada, né? Sim. Porque senão o tempo vai passando e você não consegue absorver nada. Daqui quando você tiver com uns 20 e poucos anos, você vai se arrepender das coisas que você não fez lá atrás. Aí atrapalha, né? Eu acho que a juventude hoje só pensa no hoje, nunca pensa no lá na A frente. juventude de agora, ela tem uma facilidade pra pegar as coisas mais rápido. Não sei como Isso. funciona para as pessoas um pouco mais velhas, né? A questão de pegar... Até porque tem muita gente que... Tem muitos jovens que estão com espírito de velho e muitos velhos com espírito de jovem. Isso é muito legal. Mas a nossa juventude, ela tem sim uma facilidade. Eu falo isso porque eu sou jovem e sei Claro. que eu tenho facilidade para pegar, para entender, para aprender algumas coisas. E esse é o momento de agarrar-se a isso para lá na frente estar com, sabe, um espírito bom mesmo, poder resolver conflitos. Entendeu? Isso é verdade. Porque eu acho que a dificuldade dos jovens hoje em dia é não saber resolver os seus problemas. Sim. Exatamente. Eles ficam batendo cabeça. Sempre vai esperar por alguém, né? Fazer resolver Isso mesmo. a dificuldade dele. Isso é ruim, vamos supor. Vamos supor, você é um homem, não for casado aqui um dia, não vai aguentar a Não vai pressão conseguir resolver, né? do casamento. Né? Aí é mais difícil. Ainda bem que a minha esposa é mais nova do que eu. Em muitos casamentos, Eu consigo resolver. em muitos casamentos você pode ver também que, assim, quando o homem é muito... foi criado ali com tudo de mão beijada pelo pai e pela mãe, quando ele casa, ele sente essa falta. É a mesma forma da mulher também. Quando eles casam, eles sentem essa falta. Ah, não, vou ali na minha mãe que minha mãe vai fazer a comidinha pra gente e tal. Não entende que aquilo ali já é uma vida do seu relacionamento a dois. Então é vocês dois. É uma união, é uma pessoa só. Então, assim, tudo que tua mãe fazia, tua mãe já não vai fazer mais. Você tem que criar vergonha na cara e você tem que começar a fazer. Você tem que começar a fazer dentro de casa, você tem que lavar roupa, você tem que começar a fazer comida, você tem que fazer isso, tem que buscar filhos na escola, isso e aquilo. Por quê? Porque sua mãe e seu pai não estão ali mais. A Bíblia já é bem clara, né? Que quando vocês se unem, Xará, pai, mãe. você vai ter que deixar seu pai e sua mãe, cara. Deixar o Então, conforto. é isso aí, É por cara. isso que eu acho fundamental o aprendizado que os pais passam desde pequeno. Porque isso é uma criação desde pequeno. Entendeu? Se você mima demais seu filho, se você deixa pra dar orientações pra ele depois que ele tá mais velho, por exemplo, um adolescente, ele tem muita dificuldade em aceitar o que os pais estão dizendo. Às vezes pela própria criação dos pais, é aquilo que você falou, o que eu não tive, vou dar pro meu filho, mas aquilo ali às vezes vai atrapalhar o seu filho. Entendeu? A nossa geração, ela tá muito acostumada a isso, como eu estava falando, a ter tudo nas mãos. E isso lá na frente que a gente entende onde o o mal que sapato isso aperta, foi. né? Eu vi um ditado, ou se foi de um abençoado da Ásia por aí. Ele falou que não ia dar, ele falou que ia dar pro seu filho aquilo que ele não teve, só que não é bens. Ia lhes dar conhecimento, ensino. É isso. Acho aí. que é o mais Eu valioso. cheguei a É o ver mais esse- importante. Eu cheguei a ver esse Você chegou a ver esse texto? tudo. Tipo, teve o que meu pai me ensinou, cara. O que meu pai me ensinou. Quando eu era criança, meu pai, pra mim ganhar as coisas que eu queria, tipo, eu queria uma bicicleta. Eu via as crianças antigamente com uma bicicleta e eu queria aquela bicicleta. Meu pai falava de jeito assim: não, beleza, pra você ganhar essa bicicleta, você tem que estudar mais. Tem que ralar Você peito. tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí no final do ano a gente vê se você ganha bicicleta, se você ganha roupa de Natal, roupa de Ano Novo. Se reprovar, negão, infelizmente já era, cara. Deu ruim, né? É isso aí, pessoal. Nós vamos
para um intervalo, um break rapidinho e nós retornaremos. É isso? É benção pura sem mistura? Benção pura sem mistura. É isso aí, pessoal. Paz e graça. Voltamos com a nossa podcast Tesouros Bíblicos. Vocês estão nos ouvindo daí e nós transmitimos daqui. É isso, Jonathan? É isso aí. É benção pura sem mistura. Benção pura sem mistura. É desse jeito. Jonathan, vamos engrossar mais o caldo aqui nessas perguntas agora, né? Foi só a introduçãozinha básica pra gente dar aquele quebra-gelo. Aliviado na mente. Agora nós vamos entrar no X das questões. Nessa primeira pergunta, Jonathan, eu gostaria de saber, e as pessoas gostariam de saber, quais têm sido os caminhos tanto dessa juventude cristã e também das pessoas que não são cristãs, né? Cada um tem escolhido um caminho. Eu acho que tem pegada aí nessas escolhas, né? E qual tem sido esses caminhos? Então, o que a gente estava conversando durante esses dias aí, né? Sobre esses caminhos que tanto os jovens cristãos como os jovens que não estão na igreja estão seguindo, né? Dentro da igreja, o jovem que recém-chegado, ele às vezes como ele já chegou ali, a chama ainda está acesa, a chama começou a pegar fogo ali, ele, esse é meu caminho, vou seguir e tal. Só que em vários momentos ele não procura perguntar para Deus se realmente aquele é o caminho certo, entendeu? Então assim, tanto os jovens dentro da igreja como os que estão fora, os que estão fora estão seguindo caminhos totalmente desgarrados, né? Desgarrados. Eu já tive do lado de lá, né? Eu já tive do lado de lá. Eu sei como é que é, né? E assim, agora você tá jogando no time de Cristo. Assim, a gente vai na loucura mesmo, a gente vai na loucura, vai de acordo com o que o barco tá tocando lá fora. A gente vai, na verdade, quando a gente tá na igreja, a gente fala que a gente tem que ir na contramão do mundo, né? Lá não, a gente tá indo direto pro mundo. Vamos lá, galera. Vai mais pela emoção do que pela razão. Mais pela emoção do que pela razão. É igual fala, né? Quem vai na cabeça dos outros é pior, né? E geralmente lá fora a gente tá indo na cabeça dos outros, entendeu? E dentro da igreja, quando a gente é recém-chegado, a gente procura seguir o nosso eu, entendeu? A gente procura seguir aquilo que a gente acha que é certo. A gente procura seguir aquilo que a gente acha que é certo. Ah, não, beleza. É certo pra mim tá dentro da igreja hoje e amanhã tá ali num barzinho com a galera e tal. Ah, não, no domingo eu vou na igreja, eu me conserto. Na quarta-feira eu vou na igreja, eu me conserto. Ou seja, eu não procuro saber se realmente é aquilo que Deus quer pra mim, entendeu? É igual fala um pregador famoso, falou aí uma vez, que eu tava escutando, que assim, se você vai para uma guerra, você tem que estar pronto para entrar na guerra e vencê-la. E não entrar na guerra já morto já. Porque assim, se você está indo por esse caminho e acha que está preparado, você está totalmente errado. Você vai chegar nessa guerra para morrer. É certo que é aquele ditado, né? Toda ação tem sua reação, né? Segundo Newton aí. A lei de Newton. Toda ação tem sua reação. Os jovens de hoje em dia, como a gente estava conversando, eles devem ser espelhos, né? E às vezes isso é uma pressão que automaticamente às vezes não vem nem de alguém exposto, né, para ele, de alguém de fora e sim dele mesmo. Os caminhos dos jovens cristãos hoje em dia é bem claro, a gente sabe qual é, entendeu? Até porque Cristo ele já nos deixou um caminho, ele já nos orientou, a palavra dele toda. Deixou umas regrinhas básicas lá pra seguir. Já deixou como é que é. Bem mastigado, né? A faca e o pão, é assim ditado, não sei se é assim ditado. Mas muitos jovens têm tido dificuldade com isso, né? Às vezes, igual a gente estava falando, e a gente vai abordar isso na segunda pergunta, que é sobre, às vezes, influências horríveis que a gente tem, muitas vezes dos nossos pais, às vezes do próprio mundo. Então, para os cristãos, né, tanto para os jovens que eles estão lá no mundo, ele já tem, automaticamente, né, normal, assim, entre aspas, porque eles já estão acostumados com aquilo.
como o Jonathan disse, aí quando a gente vem para os caminhos de Cristo, é um novo amor, é a nova eletricidade, como ele estava dizendo. Então aquilo ali é muito gostoso. Só que a gente tem que cuidar, porque é igual ele estava falando, tô pegando um gancho de vocês, a gente tem que tomar cuidado, por causa que eu estava conversando com ele antes disso, é uma luta entre a carne e o espírito. E o inimigo, ele fica furioso quando a gente está no primeiro amor, quando a gente decide se entregar a Cristo. Então vai ser uma luta diariamente, entre você permanecer naquele amor e né, tipo, naquele amor e as coisas do mundo que ainda insiste, que às vezes ainda te atrai, porque não vai desaparecer, não instalar de dedo, entendeu? Não, isso aí. Então, é desafios que o jovem cristão, eles encontram quando, né, decidem entregar a vida para Cristo, e que os que não são vão encontrar também quando forem, entendeu? Verdade. É uns caminhos de... Não é fácil, né? A caminhada de um jovem cristão. Mas eu acho que tem influência. Será que a igreja está influenciando o jovem a tomar uma decisão certa? Exatamente. Ou a decisão errada? Uma outra pergunta. Será? Será que a igreja tem... Tem muitas igrejas que estão influenciando o jovem a tomar decisões, a continuar no erro. Eu acho que a igreja no século XXI, a igreja moderna, ela está ensinando muitas coisas a continuar com a mesma convivência. E nós labutamos para continuar uma vida santa e tudo mais. Será que a igreja tem influenciado o jovem a tomar a decisão certa ou a decisão errada? Vocês, hein? O que vocês acham? É a questão da... Às vezes, muito da religiosidade, da doutrina da igreja. Porque o jovem, né, a nossa geração, ela é uma geração que, assim, ela quer estar no meio de muitos jovens, no meio, de muita festividade. O jovem, ele gosta daquilo, entendeu? Às vezes, eles não querem ficar presos a doutrinas, as coisas assim. Só que são coisas que os nossos pastores, os nossos líderes têm que ensinar o caminho certo. Sim. Eu não acho errado os jovens eles quererem estarem no meio de outros jovens, mas é importantíssimo eles terem a instrução certa, entendeu? De que esse aqui é o caminho. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, entendeu? E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, a não ser pela palavra. De pessoas entendeu? sábias, né? Exatamente, porque tem muitos pastores, tem muitos líderes que, ao invés de ajudar o jovem, Eles fazem matam matar o jovem. Exatamente. Cara, isso é uma realidade, é uma triste realidade, cara. Porque, questão assim, da religiosidade demais. porque assim, A pessoa foca muito, né? Você tá indo pra igreja esperando que vão te abraçar, cara. Que tem líderes que vão te abraçar, beleza. Não generalizando, mas assim, alguns gatos pingados, cara, nossa, matam a fé de muito jovem que tá acabando de entrar no evangelho. Cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que largar isso tudo de uma vez. Não é assim, cara. É um tratamento. Aí já fala, né? A igreja é um hospital, cara. Ou seja, o pastor tem que ir lá e ir tirando como é que se fala da ovelha? Os carrapichos. Os carrapichos, cara. Você tem que ir tirando aos poucos os carrapichos. E não querer já tirar tudo de uma vez. Não, cara, não é assim. Aí acaba, né? Aí você vai matar o peão. Você vai matar o peão desse jeito aí. É verdade. Eu segui um pouco tempo. A Assembleia hoje em dia, nós somos assembleianos. Sim. Nós somos assembleianos. E a Assembleia ela teve um tempo que era muito rígida em relação. Época que as mulheres não podiam andar de bicicleta. Eu ainda peguei essa época, ainda peguei uns vestígios dessa época aí. A gente, João, não podia jogar uma bolinha. Misericórdia, tudo ia ser um perna de pau. Se fosse. Tava ruim desse jeito. Eu peguei nesse período. Ou seja, é ruim essas doutrinas? Sim. Porque tem base bíblica? Não tem base bíblica nenhuma para isso. Esse é o problema, mas fala sobre uso e costume. Sim, só que não fala de modelo de roupa. Tem igrejas que não permitem jovem barbudo pregar sem gravata. Eu tava excluído dessas igrejas para pregar, porque o tamanho da minha barba. Irmãs que não pode pintar cabelo, não pode usar maquiagem. Isso. Eu seria... Já tinha sido expulsa já. Sim, é claro, não estou falando fazendo a apologia que as pessoas têm que usar ao extremo. Mas a beleza tem que manter, é claro, e isso é bonito e é bom de se ver. A Bíblia fala, né, que como a noiva que se adorna para encontrar com seu noivo, a Bíblia fala que tem que andar bem bonito.
Agora, ao extremo também já... A questão do equilíbrio aí. É verdade. E os jovens têm uma dificuldade de escolher esses caminhos. Ele não sabe se vai e se fica, né? Isso. Fica indeciso por causa desses conceitos, né, religiosos que impregnam nas pessoas. Aí isso acaba matando mesmo, né? A fé esmurece e os jovens acabam tomando outros rumos. E também tem aumentado também das igrejas o número de suicídios, né? Da depressão, ansiedade. Sim. Esse dia eu já estava ansioso, misericórdia. Eu falei, tem misericórdia. Não sei porquê, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila. Aí tava lá, tive que fazer alguns exames por causa da ansiedade. Isso é o mal do século. É o mal Infelizmente, do século. é o mal do século. É o mal do século. Eu acho que a rotina nossa, ela acaba enfadigando muito o nosso estado. Sim, isso mesmo. Né? E atrapalha também, não atrapalha a juventude. Sim, é por isso que a gente tem que estar agarrado sempre à palavra, né? Tem de bom ânimo, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele não disse que todos os dias a gente estaria feliz, não. Que a gente, né? Não é porque a gente é cristão. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos que, às vezes, é essa questão da pressão que às vezes eu falo que vem de nós e de muitos que veem a gente. Eu tenho muitos amigos que às vezes me questionam assim... Yuli, mas você como cristão, você tem que estar feliz todo dia, você tem que estar alegre todo dia. E eu sou assim, eu só tô com meus amigos, eu rio, eu sou muito gaiata com muita coisa, entendeu? Quem me conhece sabe. E essa pressão que eles colocam na gente, porque a gente é humano, a gente tá sujeito a ter ansiedade, a ter... A gente, claro, a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Eu também tava desse jeito, me encontrei desse jeito, comentei com o Jonathan. E eu falei, eu não aceito isso. Eu não aceito. Falei, Deus, eu tô mal aqui agora, mas amanhã eu quero estar totalmente bem. E é um conselho que eu dou pros jovens, cara, busque, ore, entendeu? Vai pro seu momento, aquilo, fecha a tua porta, entendeu? Em secreto, clame por mim, porque é uma cura. Não é só na igreja que a gente encontra cura, é no nosso secreto com Cristo. Eu digo isso porque eu também me encontrei num estado assim, bem ruim. Só que automaticamente a gente vai para o nosso secreto e sai de lá muito melhor do que a gente restaurado, se encontrou. Né? Se agarrar na palavra de Deus que tudo vai ficar bom. Essa questão da Uliana aí ter falado sobre a ansiedade é algo que hoje em dia a gente encontra muitas pessoas com ansiedade, entendeu? Só que o que ela falou também foi muito interessante, que hoje em dia você tem que se agarrar à palavra, entendeu? Tem muitas pessoas que não conseguem isso, entendeu? Tem muitas pessoas que você chega, dá conselho, irmão, se agarra na palavra, cara. Que esse mal já vai passar. Porque automaticamente quando você se agarra nele, você encontra um conforto. Entendeu? É o famoso consolador. Ele é o consolador para tua alma. Ele não nos deixou só, né? Isso. O que eu posso fazer por você é orar. Beleza, eu vou orar por você. Mas você se agarrando à palavra, você se agarrando ao Consolador, cara, vai descer uma paz tremenda na tua vida que só Ele para fazer isso. Uma tranquilidade. Uma coisa que me chama a atenção na nossa juventude hoje em dia é querer sempre ir atrás de uma profecia, ir atrás de um profeta que é muito usado, quando na verdade tudo que a gente precisa é mergulhar na palavra. Como eu estava falando, é a gente ir para o secreto e lá ter a revelação do próprio Espírito. A gente não precisa de preleitores famosíssimos, a gente não precisa de conferências para a gente trazer o avivamento para nós mesmos. Porque o avivamento começa em nós, começa na nossa casa. Então a gente não precisa disso, a gente precisa do nosso momento com Deus, a gente precisa do nosso momento lendo a palavra, porque a palavra é a revelação de tudo, né? De coisas que ainda nem aconteceram e que ainda acontecerão. Então, é se agarrar a isso. É verdade que se apegam muito nesses conceitos, né? Hoje em dia, a pressão, eu acho também, né, dentro dos jovens, hoje nós vemos que poucos jovens diminuiu a forma de se converter. Eles são simpatizantes do evangelho, mas não são convertidos. Muitos vão para a igreja e só são simpatizantes, menos convertidos. Por quê? Porque não querem um compromisso com Deus. É o que eu vejo, né? A gente fazendo um parâmetro, assim, eu vejo dessa forma. Eles são simpatizantes, né? E assim vai. Não é isso? É isso aí. Nós vamos
dar mais uma paradinha, tomar uma água, o café tá delicioso, aí nós vamos voltar novamente com a nossa podcast. Continue nos ouvindo, os queridos, está sendo bênção. I take a breath and let it out. I don't even know why I'm so tangled in doubt. I'm crashing down and burning. É isso aí, pessoal, voltamos com a nossa podcast. Nós falamos um pouco sobre o caminho do jovem cristão e de algumas pessoas que não seguem a Cristo ainda. E, Jonathan, nessa segunda parte eu gostaria de perguntar para vocês, e já é mais moderninha a pergunta, né? Quais os desafios do jovem neste tempo de modernidade? Quais os desafios? Nós encontramos vários desafios, né? E qual tem sido o maior desafio do jovem nesse tempo? Então, que a gente tava conversando aqui, a gente separou uns tópicos. Separou uns tópicos aqui, ó. São muitos, né? São muitos, né? Na verdade são muitos, né? Sobre os desafios, são vários hoje em dia, mas a gente separou uns aqui que é específicos, né? Identidade, pecado, fé dos pais, depressão e liberdade. Eu vou resumir tudo que a gente já falou, né? A questão da identidade, você quer falar? Você Explicar um pouquinho de cada para não ficar, né? Jogar certo. assim, abuso. Pode ficar à vontade. Então, a questão da identidade, o que a gente conversou foi que hoje em dia, o jovem cristão dentro da igreja hoje, é muito difícil para ele aceitar aquela nova identidade, entendeu? É igual a gente falou da questão do caminho. É difícil para ele aceitar aquele caminho que Deus colocou. Ó, esse aqui é o seu caminho. Então Deus está te dando. Essa daqui é a sua nova identidade, cara. O velho homem morreu. Então você tem que viver uma nova vida para Cristo. Essa é a sua nova identidade. Só que aquele uma coisa que eu e a Oliana a gente conversou, né? Ela até brincou, né? Tem aquele famoso crente Raimundo, né? Pé na O igreja, pé na igreja, outro pé no mundo, né? Então assim... ou o crente girafa, né? Esse aí não tô sabendo, não. O corpo na igreja e a cabeça lá fora, né? Isso mesmo, isso. Então assim... Mataderia esse aí. Tem essa questão aí dessa identidade, entendeu? Tem a questão da identidade. A pessoa ainda não sabe dizer o que ela quer de verdade lá dentro. Pra mim, essa foi a questão da identidade. A outra foi qual aí? O pecado. Sim, a pergunta já perdi já. O desafio. Qual o desafio do jovem cristão nesse tempo moderno? Falar sobre o pecado, né? Foi o que a gente colocou no tópico. É uma dificuldade, né? Como a gente já falou aqui no começo, abandonar as coisas velhas, né? De princípio não é fácil, né? Deixar as coisas... Até porque não vai ser fácil. O Cristo ele não disse que ia ser fácil. Mas é uma dificuldade, né? Pro jovem moderno hoje em dia. Tem a questão de redes sociais também, que a gente... Não sei se o Jonathan falou... Né, que a gente tava falando sobre isso. A rede social em si, ela já traz muito disso aí do pecado, de algumas coisas que termina... Pecar, todo mundo peca, a gente tá sujeito a isso, entendeu? Mas como a gente tava falando no começo, são coisas que se a gente não tem um equilíbrio, se a gente não tem controle, termina nos levando. Eu vejo hoje em dia muitos jovens que estão na igreja, só que, sei lá, tá muito conectado. Até brinquei com o João, eu mesma estou na igreja, Deus me perdoa. Já levei vários puxões de orelha dos meus líderes. Tem isso aí, entendeu? É a dificuldade do jovem moderno. Às vezes tá na igreja, sabe? E tá conectada com as coisas. A questão do pecado, e tá vendo coisas que não agradam os olhos de Deus, não agradam o coração de Deus. Então, tudo isso, de uma forma, assim, geral, ela termina nos afastando, entendeu? E causando coisas sérias pra gente, né? E confundindo muitas vezes a nossa identidade. Porque
nos faz, tipo assim, pensar, nossa, será que eu tô tendo a mesma identidade de Cristo? Porque a gente tem que refletir isso, a identidade de Cristo. Verdade. Entendeu? Então termina que confunde às vezes, né? Alguns jovens, principalmente os que estão ali no novo amor, na nova... E nessa questão do pecado aí, a gente estava se baseando muito naquele versículo de capítulo 109, né? Onde Davi faz uma oração, né? Uma oração para Deus. Salmo 51, né? Salmo 51? Não, Salmo 109, que a gente estava vendo. Onde Davi faz uma oração para Deus, pedindo para Deus para Deus agir sobre o nome dele, entendeu? Porque assim, tinham pessoas que acusavam ele lá naquele local, pessoas que apontavam para ele sobre o que ele tinha feito ou sobre o que ele deixou de fazer, entendeu? Então, esse é um desafio que a nossa geração enfrenta hoje dentro da igreja, entendeu? O jovem entra dentro da igreja hoje, o inimigo vai bater de frente com ele, vai constantemente vai apontar o dedo na cara dele, vai falar, ó, você está na igreja hoje, mas eu sei o que você fez. Tem pessoas que vai estar passando ali fora da igreja ali que vai te acusar, ué, aquele cara ontem ele estava no mundo e hoje ele já está aqui dentro da igreja falando Jesus te ama e ontem ele estava me ferrando ali fora ali. Não, calma aí. Então tem essa questão para o jovem aceitar aquilo, porque quando cai a primeira acusação, se ele não tiver firmado, ele vai cair. E nessas questões de redes sociais, também é algo muito desafiador hoje. Tá, rede social veio para ajudar o jovem, veio para ajudar as pessoas hoje em dia também, mas é uma coisa que atrapalha muito os nossos jovens. São coisas que influenciam eles a fazer o errado e não a fazer o certo. Influenciam a eles a levar um evangelho totalmente errado e não o evangelho que Cristo quer que ele leve. Se não Entendeu? tiver um equilíbrio, né? Se não tiver o equilíbrio. Tem até a questão da fé a fé dos pais. A fé dos pais. Eu entrei na igreja hoje, meu pai e minha mãe já são crentes. Eles vão querer que eu vou todo o culto com eles, mas eu estou começando agora. Mas se você não for para a igreja, isso, não sei o que, Jesus vai te pegar lá na esquina, Jesus vai te pegar onde você for, isso e aquilo. A acusação começa dentro da tua casa, cara. Começa dentro da tua casa. O que os pais de jovens que são novos na fé hoje tem que fazer é dar o tempo para Deus tratar. Entendeu? É o tempo para Deus tratar. Deus que tem que dar a forma certa do jovem andar. E não os pais. Beleza, os pais têm que corrigir? Top. Acho top. O pai tem que corrigir. A educação vem de berço. Educação vem de berço. Mas assim, quando você entra dentro da igreja, você tem que incentivar o seu filho a estar lá dentro e não incentivar ele a ir para fora. Entendeu? Esse é o erro também dos pais hoje. Essa é uma dificuldade que os jovens encontram dentro da igreja também. Esse é um dos desafios. De ajudar, atrapalha, né? Sim, eu gosto muito de falar sobre isso, que é a influência. A gente tem essa coisinha na nossa cabeça de pensar que a influência negativa, ela só vem de quem tá lá no mundo, dos nossos amigos que não são cristãos. Quando às vezes vem do berço, como o Jonathan disse, às vezes vem da nossa casa. Quando, né, vamos falar, sei lá, de um jovem que entrou agora na igreja. Esse jovem, ele vai ser usado por Deus para ganhar toda a casa dele. Só que tem aquela influência ruim, às vezes, dos pais que, sei lá, um pai que é alcoólatra, uma mãe que não é crente. Ou às vezes, os pais são cristãos, ganharam, talvez nem foram eles, mas de repente eles ganharam o filho dele. Só que, como a gente já falou, eles estão tão agarrados a uma doutrina completamente diferente, uma doutrina que os filhos deles não estão acostumados. E termina, às vezes, matando o filho de alguma forma. A influência negativa. A gente tem essa coisa na nossa cabeça, que a influência ela vem só de quem tá no mundo, quando, às vezes, nossos pais não dão uma influência boa pra gente. E isso termina, sabe, afastando a gente totalmente do nosso propósito, do nosso caminho. Afeta, sabe? Né, um pouco? Sim, afeta bastante. É porque os pais, eles, tipo, as pessoas mais, os cristãos mais antigos, eles dizem dessa forma, né? Vamos supor, se você passou um ano, você já é um cristão antigo. Passou um ano de convertido, pronto, já se tornou um antigão lá, né? Como diz no quartel, né? Isso é um antigão. Aí você quer ter moral em tudo.
Mas na verdade o ritmo, como nós estamos falando, é bem diferente. Você que já está lá dentro, seu ritmo é de um jeito. Agora quem está chegando, ele tem que se adequar àquele ritmo, àquele espaço. E a pressão mesmo. A pressão tanto dos pais, como do líder, né? E da própria igreja, da membresia da igreja, do pastor, ou seja, muita pressão. Eu acho que é um erro nosso, que deve mudar, nós cristãos devemos mudar, é esse pensamento. A pessoa se converteu, ela não tem que se adequar rapidamente aos nossos caprichos. Muitas vezes é o nosso capricho e não o que a palavra está ensinando. Sim. A palavra que muda, né? Que modela a pessoa vai se transformando. Então as pessoas elas pegam muitos os caprichos e querem que a pessoa comece a se adequar a ele. Eu chamo isso de farisaísmo, né? Os fariseus faziam isso. É por isso que eu acho fundamental os nossos líderes hoje serem pessoas, assim, instruídas mesmo de Deus. As pessoas me criticar depois, mas é isso mesmo. A gente tem que ter líderes sábios, entendeu? Saber falar, saber orientar. Porque tem muitos líderes que misericórdia, Senhor. Só Jesus na causa. Acho que nem Jesus dá jeito mais, né? Pois é. Dá mais do que tudo. Igual falar, nós somos luz, né? Somos luz, né? Então a gente tem que ser luz, cara. Se a gente somos líderes agora. Cara, como é que a gente espera passar isso para a nova geração que tá vindo? Entendeu? A gente vai passar que a gente quer afastar eles ou a gente quer eles próximos? Jesus não queria ninguém longe, ele queria perto, entendeu? Ele queria perto. Então é isso que a gente deve passar, essa segurança para eles, cara. E não essa insegurança. Hoje em dia, essa é a dificuldade, cara, que o jovem vem enfrentando. Eu conheço muitas pessoas colegas meus, e pessoas que se afastaram do evangelho por ter se frustrado com pessoas lá dentro, entendeu? Acho que é o que mais tem, né? Ter se frustrado com pessoas lá dentro. Interno, nesse conflito entendeu? Interno. Então, assim, foram pessoas que afastaram eles, não foram a Cristo. O que bate no meu coração sempre é que Cristo não te afastou. Não. Quem te afastou foram as pessoas. Ou seja, ele não te frustrou. Ele não falou palavras negativas para você. Simplesmente ele te amou, cara. Agora, por pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo, te afastaram. Ou usando o inimigo, tem pessoa que usa mais o inimigo do que isso mesmo. Foram elas que te afastaram. Jesus não fez nada, cara. Jesus não te afastou. Quem te afastou foram as pessoas. E isso é muito frustrante, entendeu? Ver que tem pessoas ainda, hoje em dia, que matam a fé de muitas dentro da casa do Pai. É aquilo que nós falamos. A religiosidade, ela atrapalha a pessoa a ter uma convivência com Cristo. Aí a pessoa se apega muito a esses dogmas doutrinários e ficam lá, enraigado nesses conceitos doutrina humana. Aí, meu filho, aí é difícil, né? Aí para lidar com a situação, a gente não sabe qual é a situação dos jovens na casa deles, se os pais estão passando por dificuldade, tem problema e tudo mais. Aí é o momento em que a igreja tem que abraçar e lidar com essa situação. Ser sábio, né? No isso. Que fala, nas suas atitudes e tudo. É por isso que eu falo, acho que eu sou do contra desse evangelho de aceitação. Eu não gosto disso. Se vocês me verem eu ministrando na igreja, você não vai ver em nenhum momento eu chamar alguém para aceitar a Cristo, porque eu sou contra o evangelho da aceitação. Porque Cristo, ele já nos aceitou, não é que nós temos que aceitar a Cristo, porque senão você está dizendo que Deus está obrigando, implorando para que nós venhamos nos aceitar. Quem saiu de casa? Quem foi? Não é o filho? O filho é que saiu de casa, não foi o pai que saiu. Então é o evangelho da reconciliação e não da aceitação. Aí eu falo isso. Quantas vezes a pessoa quiser ir na igreja, que vá. Sim. Não é essa forma de empurrar o pessoal. Aí tem umas pessoas que não vão na igreja, principalmente jovens, não vão na igreja, num encontro de jovens, não vão por causa disso, porque já vão pensando, já vai me chamar, o irmãozinho vai ficar do meu lado, me chamando, vai lá, aceita. Tem que aceitar. Não é isso? Sendo que nós temos que aceitar todos os dias, né? Eu vejo esse cenário, né? Aí eu fico meio assim, não sei se minha mente já tá mais... Cara, tipo assim, em todas as ministrações que eu fiz,
E eu procuro chamar a galera toda. Não procuro chamar, você que quer aceitar Jesus Cristo como seu legítimo e fiel salvador, dessa política toda aí. Eu parei com isso. Eu falei, cara, isso aí é política pra mim. O que eu faço é, galera, eu quero orar por você. Quero orar por você e pela sua família. Pode vir todos aqui. Pode vir todos, que assim como eu vou estar orando por mim, eu vou estar orando por todos vocês também. Cara, e a galera vem, por quê? Não é esse negócio de aceitação. Porque Cristo já te aceitou. É isso aí, pessoal. Voltamos com a nossa podcast. E vamos fazer um resumão de tudo isso que nós falamos. Jovem, caminho, desafios. Isso. E tentamos esclarecer um pouco. Não chegamos em nenhum denominador, caso matemático, que é meio que improvável, né? Cada um tem as suas conclusões. Mas a intenção é ajuntar as ideias e poder discutir um pouco, argumentar. Não é nem discussão, né? Quando tá todo mundo brigando aqui, entrando nos tapas, é só a forma de argumentar esse assunto. Jonathan, a sua conclusão em relação a tudo isso? E aí? É meio que... Cara, minha conclusão sobre tudo isso aí, sobre caminhos, desafios dos jovens hoje em dia, né? Conflitos internos, externos, uma guerra entre alma e espírito, e você batendo cabeça ali com a pessoa, não é isso, não é aquilo. Cara, a conclusão pra mim, cara, é você firmar no que ele quer pra você, entendeu? Não tem uma conclusão específica pra mim, entendeu? É a conclusão que ele tem pra mim, que ele tem pra nós, entendeu? Ou seja, você tem que seguir o caminho que ele quer pra você. O desafio que você vai enfrentar é de acordo com o que ele vai passar pra você e não com o que sua cabeça, o que seu coração quer. Não, é o que ele vai passar pra você. Então, pra mim, a minha conclusão seria que hoje um jovem ele deve seguir conforme o que a palavra diz. Não seguir igual aquelas pessoas antigas. Vou colocar você pra cantar aqui 300 hinos da harpa. Então você vai cantar os 300 hinos da harpa aqui, cara. Se você não sair daqui de casa hoje sem cantar esses 300 hinos da harpa, você não vai brincar na rua, você não vai sair com seus amigos, isso e aquilo. Não como pessoas antigamente, mas assim... você tem que aprender... Uma ditadura religiosa, isso, né? Não uma ditadura religiosa, mas você tem que... A minha conclusão é... Você tem que seguir aquilo que Deus quer pra você. Entendeu? É isso. Resumiu? A minha conclusão é uma palavra: Jesus. Entendeu? Cristo na veia. Isso. Entendeu? Quando a gente tem um relacionamento com ele... tipo assim, automático. Parece que a gente sabe o que a gente tem que fazer, entendeu? A gente sabe quais são os caminhos, o que é certo, o que é errado. Quando a gente tem realmente um encontro com ele. Porque não existe, sabe, isso de... Se você não conhece Cristo, se você não conhece a palavra dele, você não vai saber, de fato. Você não vai saber qual é o caminho certo. Entendeu? Você pode estar no pecado, e se está no pecado, às vezes você não sabe que você está no pecado porque você não tem isso, você não tem aquela sabedoria, entendeu? Eu tenho um dizer que a sabedoria, ela é a base de tudo. Quando você é uma pessoa sábia, você sabe o que é o certo, o que você deve fazer, entendeu? Quando você tem a sabedoria que ela vem de Cristo mesmo, você já entende que isso aqui é o caminho de Cristo. Sei lá, recebi uma proposta, mas uma proposta de, sabe, duvidosa. Eu sei que aquilo às vezes não é de Cristo, eu sei que aquilo é de Cristo, sabe? A gente falou sobre caminhos e tudo isso de fato se resume em Cristo, em Jesus Cristo. Em ter um relacionamento com Ele, em querer conhecer Ele de verdade, a não se agarrar a doutrinas, é se agarrar à sabedoria. Porque a sabedoria de Cristo, ela não tem erro.
Quando você é uma pessoa sábia, você sabe o que o seu pastor, o que o seu líder está falando é para o seu bem, é para a sua morte espiritual, que é o que acontece com os nossos jovens hoje em dia. Amadurece, tem um amadurecimento. Entendeu? Então, a sabedoria de Cristo, ela amadurece a gente, ela faz a gente conhecer realmente quem é o nosso Criador, quem é Deus, quem é o nosso Pai, sabe? E eu acredito que é isso. E só pegando um gancho do que ela falou sobre conhecer o seu Criador, entendeu? A Bíblia já é bem clara, né? Às vezes a gente sofre por não conhecer, né? Isso. O meu povo sofre por não... Perece por falta de conhecimento. Isso, por não me conhecer de verdade. Entendeu? Então, assim, por muitas vezes a gente sofre, martela, bate com a cabeça na parede. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso Pai de verdade. Porque a partir do momento que a gente passa a conhecer Ele, tudo começa a se tornar natural, tudo começa a se tornar diferente, entendeu? Então, as dificuldades que a gente enfrenta, os caminhos que a gente deve seguir, cara, tudo começa a seguir assim, ó, numa linha que Ele desenhou, cara. É a palavra, né? A palavra, ela é rica em tudo, ela é a base de tudo. Conhecereis a verdade vos libertará, entendeu? A gente falou sobre pecado, sobre identidade, sobre várias coisas. E, né, Jesus, ele é a base, a palavra também, entendeu? E é isso, a gente se agarrar à palavra, se agarrar a Cristo, conhecer Ele de verdade, quem Ele é de verdade. Eu tenho certeza que ninguém conheceu nem 5% de quem Ele é. Só que Ele tá ali pra gente conhecer Ele, entendeu? Todo mundo tem acesso. Tanto que tá no mundo, quanto o que tá na igreja, o jovem cristão, a gente tem acesso ao nosso Criador, entendeu? Não é só a gente que estamos na igreja, a gente é privilegiado sim, entendeu? Porque a gente tem conhecimento, o conhecimento das vezes que a gente escutou há um ano atrás, sabe? Dos nossos pais, às vezes. A gente tem um conhecimento. E é esse conhecimento que a gente tem que procurar levar para os que estão lá fora, entendeu? É isso, resume isso. Esse é resumão, né? Mas é isso mesmo. É a força que nós temos que passar para os jovens, impulsionar a viver em Cristo. Uma vida dedicada, tanto em Cristo, uma vida cristã, a vida secular no seu trabalho, que hoje há um conflito muito grande. Na família, que é o maior conflito que o jovem encontra dentro da própria casa, por falta de sabedoria dos pais e por falta de compreensão dos filhos. João escreve, né, o apóstolo João a Pedro: filhinho, amai uns aos outros, pai, amei vossos filhos, assim, dessa forma. É o Evangelho de João. Ele fala nesse pré-requisito, para que tenham em comum acordo essa comunhão, né? Essa comunhão possa ser plena dentro de um lar. Eu costumo dizer que a igreja começa dentro de casa. Lá na congregação, no templo onde a gente vai, é só um momento de comunhão com os irmãos e tudo mais. Se você não está bem em casa, como é que você vai adorar o Senhor? Eu sou do seguinte, eu vou para a igreja, eu só vou para a igreja cultuar o Senhor lá quando eu estou em paz. Se eu não estiver em paz, eu vou fazer o que lá? Esse é o meu pensamento. Você é doido, Jesus? Eu falei, sou doido mesmo, não estou nem aí. Esse é o meu pensamento. Como é que eu vou adorar o Senhor sendo que eu não estou em paz com minha família? Tem cabimento? Não tem cabimento. Eu estou sendo um hipócrita. Vou lá só por fazer um número. E eu não sou de fazer número. Eu tenho que estar lá porque eu adoro o Senhor. Ah, mas vai de qualquer jeito. De qualquer jeito, não. Deus sabe. Enfim, eu penso dessa forma. Então, o jovem tem que crescer nesse pensamento. Que Deus, ele é a base, é o alicerce das nossas vidas. É a base tanto para ter uma vida bem-sucedida, tanto espiritualmente como financeiramente. E assim, o principal é a família, né? Você só pode ter, não adianta você ter muitas coisas, mas sua família tá acabada. Buscar o primeiro reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas, né? Justamente. Isso é a base de tudo. E é isso. Top. Bênção pura sem mistura? Bênção pura sem mistura, falei. Bênção pura sem mistura. Tá bem? Jonathan. E... Uli. Só me resta agradecer porque vocês têm aceitado esse convite de estar participando nessa podcast. Falando desse assunto polêmico e que tem muita divergência, não só dentro da igreja, mas fora no mundo secular tem muitos conflitos.
debate tanto para psicólogo e as pessoas formadas em pedagogia também querem entender a cabeça de jovem e adolescente. Eu vi uma pesquisa de que o adolescente tem que dormir num período de 8 a 9 horas por dia. Você tem que dormir, isso aí, né? A criança tem que dormir acho que é de 10 a 12 horas por dia. Por aí a criança tem que dormir, dorme mais do que eu. E o adulto já é de 6 a 7 horas por dia, tá? Quem não consegue. No máximo 3. Eu acho que a pessoa mais idosa não consegue dormir muito não, porque acorda 6 horas, sem acorda mais, então lá de pé, né? Acho que já dormiu demais na vida. Não... Fazendo um cafezinho. E consegue ficar acordado. E a vida nossa é essa. A vida que segue em Cristo Jesus, né? Só me resta agradecer vocês por me dar essa oportunidade e das pessoas que estão ouvindo o nosso argumento, que vai ser bênção para a vida de muitas pessoas aí, tá? Lá no Maranhão, lá no Piauí, lá em São Paulo. Aqui. Aí vai indo, né? Maceió, Paraná. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos por esse convite aí, né? Espero que esse nosso bate-papo que a gente teve aqui possa ajudar muitas pessoas, né, que ouvirem essa podcast, né, e que possam incentivar também jovens a seguir o que a palavra de Deus diz de verdade, entendeu? Focar esse tem que focar mesmo, que é Cristo. Esse era o nosso maior medo aqui, né, em responder as perguntas, em participar, né, mas assim, a gente espera que possa alcançar, né? Alcançar vidas aí também. Possa ser restaurada, né? É isso aí. Esse é o propósito. O propósito do podcast é esse, é alcançar as pessoas, aquelas que não têm condição de ir para a igreja. Sim. E que gostam de ficar um pouquinho na internet, ouvir isso aí, e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe cada um. Lá no Goiás também vai chegar esse áudio. Glória! Áudio que pergunta, e assim vai estrondando por aí. Na Bolívia também, acho que tem gente tem que ir, cara. E por aí vai. Tá bem, que só me resta agradecer a cada um de vocês por estar participando conosco nessa podcast. E lembrando que cada um quiser me seguir aí no Instagram, acesse lá o podcast TB. E também temos um canal aí no YouTube, podcast Tesouros Bíblicos. Vai lá, se inscreva, assina o sininho pra tocar lá até. Mas isso aí. Tocar mais alto que o sininho de Belém. Isso aí. E cada postagem nós, vocês vão. O sininho vai tocar lá. Né? E tem uma página no Facebook. Podcast TV. E assim nós vamos compartilhando. E vamos tocar o Evangelho pra frente, que tem pessoas que estão precisando de ouvir esta palavra. Tá bem, queridos? Amém. Mais uma vez agradeço cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa foi mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Nós transmitimos daqui, vocês nos ouvem daí, graças a Deus. Podcast Tesouros Bíblicos. Eu sou Gessé Anselmo dos Santos. Até a próxima. Fiquem na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e graça. Tchau! The choirs of angels are singing out a song.